Nos tempos modernos, muitos se perguntam sobre o futuro do mundo e o destino da humanidade. Em meio a incertezas políticas, crises econômicas e eventos naturais cada vez mais intensos, cresce o interesse pelas profecias bíblicas. Entre os profetas do Antigo Testamento, Ezequiel se destaca por suas revelações impressionantes, algumas das quais parecem se encaixar perfeitamente nos acontecimentos da atualidade. Mas o que realmente dizem as profecias de Ezequiel? Existe alguma conexão entre suas visões e o que poderá acontecer em 2025? Ezequiel foi chamado por Deus para ser um atalaia, um anunciador de eventos futuros que impactariam Israel e as nações. Ele viveu durante o cativeiro babilônico e recebeu mensagens divinas sobre restauração, juízo e redenção. Muitos estudiosos acreditam que algumas de suas profecias ainda não se cumpriram completamente e que estão relacionadas aos últimos dias. Diante disso, torna-se fundamental entender as Escrituras para discernir os tempos e nos prepararmos espiritualmente. Neste estudo, exploraremos as mensagens mais impactantes de Ezequiel e sua relevância para os dias atuais. Vamos analisar passagens, como Ezequiel 38 e 39, que falam sobre uma grande guerra envolvendo nações do Oriente Médio e comparar com eventos recentes no cenário mundial. Também refletiremos sobre os sinais dos tempos e como devemos responder a essas revelações bíblicas. Independentemente da interpretação exata das profecias, uma coisa é certa: Deus está no controle da história e chama seu povo ao arrependimento e preparação espiritual. Não podemos ignorar os alertas da Escritura, mas devemos buscá-la com coração sincero e mente aberta. Antes de iniciarmos esta jornada pelos escritos de Ezequiel, inscreva-se no canal para acompanhar mais estudos bíblicos e reflexões profundas sobre a Palavra de Deus. E se você deseja uma renda extra no conforto da sua casa, confira o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos juntos desvendar os mistérios da profecia e compreender o que pode acontecer em 2025. Quem foi Ezequiel e por quê? Suas profecias são tão impactantes. Ezequiel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, conhecido por suas visões marcantes e mensagens poderosas. Ele viveu no século VI a.C., durante o exílio do povo de Israel na Babilônia. Sua missão profética começou por volta de 593 a.C., quando recebeu sua primeira visão de Deus junto ao rio Quebar. A partir desse momento, ele passou a proclamar mensagens divinas que incluíam advertências de juízo contra Israel, profecias sobre outras nações e promessas de restauração futura. As profecias de Ezequiel são impactantes por sua profundidade simbólica e relevância escatológica. Diferente de outros profetas, ele frequentemente usava atos simbólicos para transmitir a mensagem divina, como quando deitou-se sobre um lado do corpo por 390 dias para simbolizar o castigo de Israel. Ezequiel 4:4-6. Essas ações dramáticas tinham o objetivo de chamar a atenção do povo para a seriedade da mensagem de Deus. Outro aspecto impressionante das visões de Ezequiel é a forma como descrevem a glória de Deus e a presença divina. Seu primeiro encontro com o Senhor incluiu uma visão de seres celestiais, rodas em movimento e um trono de safira, Ezequiel 1. Essa experiência sobrenatural enfatizou a santidade e soberania de Deus, mostrando que Ele governa sobre todas as nações e não está limitado a um local específico, como o templo em Jerusalém. Além disso, as profecias de Ezequiel incluem previsões que ainda intrigam estudiosos e teólogos. Em especial, os capítulos 38 e 39 falam sobre uma guerra envolvendo Gog e Magog, que muitos interpretam como um evento ainda por acontecer.
Alguns estudiosos acreditam que essas passagens apontam para conflitos futuros e possíveis alianças geopolíticas que poderiam desencadear uma grande batalha nos tempos do fim. O impacto das profecias de Ezequiel se estende até os dias de hoje, pois muitos cristãos veem nelas um alerta para o mundo moderno. O chamado ao arrependimento, a necessidade de buscar a Deus e a promessa de uma restauração final continuam sendo temas essenciais para aqueles que desejam compreender os propósitos divinos e se preparar para o futuro. Os principais eventos profetizados por Ezequiel e seu significado espiritual. As profecias de Ezequiel abrangem uma série de eventos marcantes que impactaram Israel e ainda ressoam nos dias atuais. Entre eles, destacam-se a destruição de Jerusalém, a promessa de restauração, a visão do vale de ossos secos e a guerra de Gog e Magog. Cada um desses acontecimentos possui um profundo significado espiritual e revela aspectos do plano divino para a humanidade. Um dos eventos mais dramáticos profetizados por Ezequiel foi a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C., devido à infidelidade do povo de Israel. Deus advertiu por meio do profeta que a cidade seria tomada pelos babilônios como juízo pelos pecados da nação. Essa profecia destaca a seriedade do relacionamento de Deus com seu povo e a necessidade de arrependimento genuíno. Outro evento significativo é a promessa de restauração de Israel. Em diversas passagens, Ezequiel fala sobre um tempo em que Deus reunirá seu povo disperso e estabelecerá uma nova aliança com eles. Esse tema de redenção e restauração aponta para a fidelidade divina e sua disposição de perdoar e renovar aqueles que se voltam para Ele. A visão do Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37, é uma das imagens mais poderosas do livro. Nessa visão, Ezequiel vê um vale cheio de ossos secos que, ao comando de Deus, voltam à vida. Essa visão simboliza a restauração espiritual e nacional de Israel, demonstrando que Deus tem poder para trazer vida onde há morte e esperança onde há desespero. Por fim, os capítulos 38 e 39 falam sobre a guerra de Gog e Magog, um evento que muitos acreditam estar relacionado ao fim dos tempos. Essa batalha representa um grande conflito global, no qual Deus intervirá de forma decisiva para proteger seu povo. Essa profecia levanta questionamentos sobre a atual conjuntura política e possíveis desdobramentos no cenário mundial. O estudo desses eventos nos ajuda a compreender melhor o propósito divino e como devemos responder espiritualmente aos sinais dos tempos. Ao analisar essas profecias, percebemos que Deus continua chamando seu povo à fidelidade e ao preparo para o cumprimento de seus planos. Ezequiel 38 e 39. A guerra profetizada e sua possível conexão com os dias atuais, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel apresentam uma das profecias mais intrigantes das Escrituras, a guerra de Gog e Magog. De acordo com o texto bíblico, essa batalha envolveria uma grande coalizão de nações lideradas por Gog, príncipe de uma terra chamada Magog. Essa confederação marcharia contra Israel em um ataque devastador. Mas Deus interviria de maneira sobrenatural, destruindo os exércitos invasores. Muitos estudiosos interpretam Gog e Magog como representações de forças inimigas futuras, associadas a potências globais que poderiam se levantar contra Israel nos últimos dias. Alguns apontam que os povos mencionados na profecia podem estar relacionados a nações contemporâneas do Oriente Médio e da Eurásia, sugerindo possíveis cenários geopolíticos que poderiam cumprir essa previsão. Além disso, os eventos descritos nesses capítulos são acompanhados de fenômenos catastróficos, como terremotos, fogo e enxofre caindo do céu, além de uma destruição maciça dos exércitos invasores.
Esses detalhes reforçam a ideia de que essa guerra não será apenas um conflito convencional, mas sim um evento de proporções apocalípticas com intervenção divina direta. Nos dias atuais, observamos tensões crescentes na região do Oriente Médio e alianças políticas que podem estar se moldando de acordo com a profecia de Ezequiel. A escalada de conflitos entre nações, a busca pelo controle de territórios estratégicos e as rivalidades religiosas e ideológicas levantam questões sobre a iminência desse evento. Independentemente da interpretação exata, a profecia de Ezequiel 38 e 39 serve como um alerta para os crentes. Ela nos lembra da soberania de Deus sobre as nações e da necessidade de estarmos preparados espiritualmente para os tempos difíceis que podem estar à frente. Os sinais dos tempos. Estamos vivendo os dias que Ezequiel profetizou. Muitos se perguntam se estamos presenciando os sinais descritos nas profecias de Ezequiel. Os conflitos geopolíticos, crises econômicas, desastres naturais e mudanças no comportamento humano levantam questões sobre a proximidade do cumprimento dessas profecias. Entre os sinais mais mencionados está a crescente instabilidade no Oriente Médio, região central das profecias de Ezequiel. Guerras, alianças militares e disputas territoriais remetem às descrições bíblicas de grandes conflitos envolvendo nações poderosas. Além disso, o aumento da perseguição religiosa e da degradação moral também são vistos como indicadores proféticos. Outro aspecto fundamental é a ascensão de governos autoritários e a busca por um sistema global unificado. Ezequiel profetizou sobre nações que se uniriam contra Israel e muitos estudiosos apontam que o fortalecimento de coalizões políticas e militares pode ser um reflexo dessa realidade. Além dos eventos políticos e sociais, fenômenos naturais também são analisados sob a ótica das profecias. Terremotos, tempestades extremas e pandemias são mencionados na Bíblia como sinais de tempos difíceis, levando muitos a refletirem se estamos de fato vivendo os dias descritos por Ezequiel. Por fim, o aspecto espiritual não pode ser ignorado. A crescente indiferença religiosa, a apostasia e a busca por ideologias distantes dos ensinamentos bíblicos são interpretadas como sinais do fim dos tempos. O chamado ao arrependimento e à preparação espiritual é mais relevante do que nunca. O que devemos fazer? Como nos preparar espiritualmente para o futuro? Diante das profecias de Ezequiel e dos sinais que muitos acreditam estar se cumprindo, a grande questão é: o que devemos fazer? Como nos preparar para os tempos difíceis que podem estar à frente? A primeira atitude essencial é fortalecer nossa fé e nosso relacionamento com Deus. A oração e o estudo constante da palavra são fundamentais para compreender os desígnios divinos e manter-se espiritualmente firme. A intimidade com Deus nos dá discernimento para interpretar os tempos e confiança para enfrentar desafios. Além disso, devemos viver em santidade e praticar a justiça, seguindo os ensinamentos bíblicos. Ezequiel constantemente alertava sobre a necessidade do arrependimento genuíno e da obediência a Deus. Um coração voltado para Deus nos ajuda a permanecer firmes em meio às dificuldades. Outro ponto crucial é estar atento aos acontecimentos mundiais e discernir os tempos. Isso não significa viver em medo ou desespero, mas sim agir com sabedoria e vigilância. A Bíblia nos orienta a estar preparados para tempos difíceis e a confiar plenamente na soberania de Deus. Também é importante cultivar a comunhão com outros cristãos, pois juntos podemos fortalecer uns aos outros na fé e no amor. A Igreja desempenha um papel essencial na preparação espiritual, oferecendo suporte, ensinamento e um ambiente onde podemos crescer espiritualmente.
Estar cercado por uma comunidade de fé nos encoraja a perseverar. Devemos ainda buscar equilíbrio entre a vida material e espiritual. Não se trata de abandonar responsabilidades diárias, mas sim de viver com uma perspectiva eterna. Planejar. Com sabedoria, evitar o consumismo desenfreado e colocar nossa confiança em Deus nos ajuda a manter o equilíbrio. Por fim, devemos compartilhar a mensagem de esperança e salvação com o maior número de pessoas possível. Se as profecias estão realmente se cumprindo, é nosso dever levar a verdade da palavra a todos que precisam ouvi-la. Nosso testemunho e ações diárias podem ser uma luz para aqueles que ainda não conhecem a verdade de Cristo. Ao nos prepararmos espiritualmente, fortalecemos nossa fé, ajudamos outros a se prepararem e vivemos com confiança, independentemente do que o futuro nos reserva. As profecias de Ezequiel continuam a ecoar nos corações daqueles que buscam compreender o plano divino para a humanidade. Ao longo deste estudo, analisamos como suas visões impactaram não apenas o povo de Israel em seu tempo, mas também permanecem relevantes para os dias atuais. Diante das incertezas do mundo moderno, sua mensagem nos oferece direcionamento, esperança e um chamado ao arrependimento e à preparação espiritual. As advertências de Ezequiel sobre juízo e restauração nos lembram de que Deus é soberano sobre todas as nações e que cada evento da história acontece sob sua permissão. Ele não apenas alerta sobre o perigo iminente da desobediência, mas também oferece promessas de restauração para aqueles que buscam a sua face e se arrependem verdadeiramente. Com a crescente instabilidade global, muitos se perguntam se estamos nos aproximando do cumprimento final das profecias de Ezequiel. A guerra de Gog e Magog, descrita nos capítulos 38 e 39, levanta questões sobre as atuais tensões geopolíticas e a possibilidade de grandes conflitos envolvendo Israel e outras nações. Embora seja impossível determinar com exatidão o tempo do cumprimento dessas profecias, o estudo das Escrituras nos ajuda a permanecer vigilantes e preparados. A grande questão que fica para cada um de nós é: como devemos viver diante dessas revelações? Ezequiel nos ensina a confiar plenamente em Deus, a nos afastar do pecado e a buscar uma vida de retidão e comunhão com o Senhor. O chamado ao arrependimento é atemporal e se aplica tanto àqueles que viveram no passado quanto a nós hoje. Devemos nos perguntar diariamente: estamos vivendo de acordo com os princípios divinos? Estamos preparados espiritualmente para qualquer circunstância que possa surgir? Além disso, a preparação para o futuro não se trata apenas de uma compreensão teórica das profecias, mas de uma transformação real em nossa maneira de viver. Devemos fortalecer nossa fé por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão com outros cristãos. A vida cristã não é apenas uma expectativa sobre o futuro, mas uma caminhada diária de fidelidade e serviço a Deus. Se as profecias de Ezequiel apontam para tempos difíceis, elas também nos lembram da fidelidade e do amor de Deus por seu povo. Ele prometeu restaurar Israel e cumprir suas promessas, e podemos ter certeza de que ele continua governando sobre a história da humanidade. Nossa confiança deve estar fundamentada nele, independentemente dos desafios que possamos enfrentar. Por fim, o estudo das profecias bíblicas nos ensina que Deus tem um plano perfeito e que nada foge ao seu controle. Em vez de temer o futuro, devemos confiar na soberania divina e nos dedicar a viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus. A maior preparação para os tempos vindouros não está em armazenar recursos materiais ou buscar respostas no mundo, mas sim em garantir que nossa fé esteja firmada no Senhor. Se você deseja continuar aprofundando seu conhecimento nas Escrituras e se fortalecer espiritualmente, inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos e reflexões edificantes. E se quiser uma oportunidade de renda extra no conforto da sua casa,
Confira o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Que possamos estar prontos, vigilantes e confiantes no propósito de Deus para nossas vidas.